Boa noite, boa noite, boa noite. Eu queria que essa fosse realmente uma linda e maravilhosa noite, né? Vamos ver quem tá chegando aí nessa live de hoje, né? Tô com saudade aqui, né, dessa comunidade linda que acompanha aqui a gente, essa comunidade Lula Livre, essa comunidade em favor da civilização, em favor da humanidade. Eu quero dizer que é muito bom estar com vocês, né? O pessoal está começando a entrar aí na live agora, coloca aí de onde é, né? Eu acho que hoje eu consigo enxergar. Então, assim, o título da live de hoje ele é um pouco complexo, né? Porque parece que cada dia que passa, todo dia a gente tem uma surpresa, mas não é uma surpresa boa, né? A gente leva mais uma pancada, a gente tem mais um desmando, um desmonte, né? A gente tem a destruição de alguma coisa. E hoje é um dia simbólico e carregado de muitas coisas. Simbólico porque hoje completam 500 dias que o nosso presidente Lula está raptado, né? Está preso lá na masmorra de Curitiba. 500 dias de injustiça. E a gente não pode deixar passar, a gente precisa falar. São 500 dias em que um juiz, ex-juiz, parcial e político, fez, num ato político, né, fez um julgamento político e prendeu um inocente, sem provas e sem crime. Porém, hoje eu não sei se vocês viram, mas todos os deputados, né, da esquerda saíram do Congresso e foram à frente do Ministério da Justiça para protestar, né, contra essa injustiça que é a prisão, né, a prisão política do presidente Lula. Mas as coisas não param por aí, né? Com o presidente Lula preso, né? Parece que o povo brasileiro também está preso, né? Parece que o país também está preso. Não é só parece, né? O país ele está preso nas mãos, né? Nas mãos de pessoas muito sórdidas, de pessoas muito cruéis. E o que a gente está vivendo esses dias é muito triste. Tá todo mundo aí falando, né? Vamos salvar a Amazônia. E é preciso realmente salvar a Amazônia. O que aconteceu ontem em São Paulo, vocês viram o que aconteceu em São Paulo? O que aconteceu ontem em São Paulo foi muito grave em outras cidades. A cidade de São Paulo, segundo os relatos, às 4 horas da tarde, quem é de São Paulo pode dizer, anoiteceu porque foi coberta por uma grande fuligem, uma fumaça. Essa fumaça veio de onde, gente? Essa fumaça veio da floresta amazônica. Essa fumaça é originária das queimadas que estão acontecendo há 10 dias em Rondônia. Em Roraima. Estão acontecendo por quê? Porque esse criminoso que ocupa a presidência da República, né, fica falando e incitando as pessoas a colocarem fogo na floresta, né, a ocuparem de alguma forma, né, que na verdade é uma ocupação predatória, a floresta. Então, o que aconteceu? Os fazendeiros, os madeireiros, eles colocaram simplesmente, foi o dia do fogo, eles colocaram fogo na floresta. E vocês sabem o que significa isso? Colocar fogo na floresta amazônica? Significa destruir um bioma, significa destruir vidas animais, né, vidas silvestres. Significa também a morte de seres humanos que habitam a região, que habitam a floresta. A morte de indígenas, a morte de brancos também, que moram lá nas regiões. E a gente tem inclusive o relato de um casal que morreu. Né? Então, assim, a gente está vendo imagens aterradoras. A floresta toda em chamas, sendo destruída, assim, uma labareda, uma língua de fogo que vai destruindo tudo. E isso é muito grave. E todo mundo diz assim, né? Essas pessoas fascistas, essas pessoas que acreditam nessas questões que esse criminoso que ocupa a presidência da República fala, né? Fala, ah, não, nós precisamos plantar. Não, gente. O solo da Amazônia não foi feito para plantio, desse tipo de plantio que as pessoas querem fazer, de monocultura e dessa forma. O solo da Amazônia, ele é nutrido pelas árvores, por o que cai das árvores, né? Pelo que é decomposto ali, tá bom? Então, se você desmata, você não gera
uma agricultura boa, a gente não tem a reposição desse solo, depois as árvores não podem ser replantadas, né? Dependendo da extensão que se faz esse desmonte. Obrigada, Cecília, tá falando, sem eles eu não enxergo, Cecília. Balneário Camboriú, né? Também, olha, a Cecília tá colocando uma coisa aqui muito importante. Obrigada. Balneário Camboriú também teve o dia inteiro no céu sobre o mar uma fumaça preta que cobria o céu, assustador. Inclusive é uma fumaça tóxica, né? Porque é fuligem, né? E você imagina se chegou isso no Balneário Camboriú, se chegou isso no Rio de Janeiro, se chegou isso em São Paulo, se chegou isso em Santa Catarina, imagina o que o pessoal de Roraima está vivendo, o que o pessoal lá da Amazônia está vivendo, né? É aterrador, né? Tem cidades que podem, né, ficar realmente serem queimadas, né? Então isso é muito terrível. E por que isso veio para cá, né? Por que essa coisa predatória tão imensa assim na Amazônia, né? Por que querem isso? Olha, gente, não adianta, a questão é séria, a Amazônia não pode ser desmatada. Ela desmatada, ela não serve em nada pra gente e nem pra humanidade. Por quê? Todo mundo fala que ali a Amazônia é o pulmão do mundo. Realmente é, só que ele se autogere. Então, se você tirar as árvores dali, a gente não vai ter chuva. E principalmente pode não ter chuva no sudeste, no centro-oeste. Por quê? Essa fuligem que chegou ao sudeste, ela vem por uma onda de quê? De ar. Que é a mesma onda que traz as gotículas de água que evaporam, né? E que fazem os chamados rios voadores, que chegam até aqui e quando encontram determinadas temperaturas acontecem as chuvas. Então, assim, para a gente prezar pelas águas, né? Para a gente prezar para ter, né, água no sudeste, no centro-oeste, no sul, é necessário que a gente conserve a floresta amazônica, porque senão não vai ter água. Tem um ditado que diz que você plantar árvores é a mesma coisa de plantar água, né? E é bem por aí. É muito complexa a questão da Amazônia. A Amazônia não pode ser desmatada, tá? Não pode, de forma alguma, né? Porque se isso acontecer, não é só uma questão do Brasil, é uma questão do mundo, né? E aí a gente tem, né, o idiota útil aos Estados Unidos, né, que ocupa a cadeira presidencial, que vem falar em quê? Que vem falar em autonomia, que vem falar em soberania. Mas eu acho que ele não sabe o que é soberania. Soberania para esse cara, eu acho que ele pensa que ele ficar mandando, né? Seria um soberano, um ditador, um déspota, né? Mas soberania não é isso, né? Soberania está ligado com o quê? De você gerir, né, o seu país da forma mais adequada possível, mas você tendo a iniciativa de gerir as políticas. Mas isso não significa que você vai estar apartado do mundo, apartado dos acordos que todos os países fazem, porque o Brasil não é um planeta. A gente vive dentro de um planeta. A gente está inserido num contexto mundial. Então não dá para achar que você vai tirar a caixinha Brasil aqui e fazer algo completamente isolado. Isso não dá. Se você tenta fazer isso, você acaba com a economia, você acaba com a sociedade, você acaba com tudo, né? Então a gente precisa ter transações. Mesmo Cuba, que se fechou numa ilha, que teve todos esses embargos, ela faz também acordos, faz negociação. Então, esse criminoso que ocupa isso daí, que incitou o fogo na Amazônia, que incitou a morte de tantos animais, né, a morte de um bioma, o que acontece? Esse cara continua falando besteira. E, provocando isso, o que aconteceu? A Alemanha deixou de transferir recursos para o Fundo Amazônico, da Amazônia. O que significa isso? Significa que deixar de entrar no país 155 milhões para a preservação e conservação da Amazônia, para o desenvolvimento da região de forma ordenada, tá? Preservação da floresta. Isso vai ser acompanhado de muitas outras sanções, porque o mundo está chocado com o que está acontecendo aqui. É a mesma coisa de você ter a sua casa,
né, que é o nosso país, mas imagine a sua casa. Na sua casa você tem um grande pomar, você tem plantado muitas árvores, e só lá tem. E aí, de repente, chega alguém e bota fogo em tudo. Como é que você vai sobreviver naquele espaço tão árido, né, tão inóspito? É impossível, né? Muita gente está fazendo comparações desse desgoverno, né, desse desgoverno de lixo, com o Rei Leão, né, o filme O Rei Leão. E realmente dá para a gente fazer essa analogia, né? Quando o Scar toma o poder lá no Rei Leão, o que acontece quando o Simba chega? Ele acha simplesmente toda a sua casa, toda a sua floresta queimada, dizimada, os animais, a maioria mortos ou fugiram. Por quê? Porque ele autorizou uma caçada sem ser para subsistência. Então começaram a matar e as hienas dominaram. É bem isso realmente que está acontecendo aqui no Brasil, né? Um golpista, Scar no poder, Bolsoscar, foi lá, né? Golpeou, né? Tramou, fez uma fraude eleitoral junto, né, com o ministro da Justiça, o Moro, que provavelmente a gente pode fazer esse paralelo com as hienas, né, e junto com partes do judiciário e a grande mídia, né, e eles estão fazendo isso. Hoje o nosso Brasil está em chamas. A gente devia estar chorando, a gente devia estar nas ruas protestando contra isso, porque isso é uma destruição imensa, que a gente não sabe se recupera, e se recupera, em quanto tempo se recupera, né? Então vamos parar com isso de achar, quem aí ainda acha, né, que você pode desmatar a Amazônia, vamos estudar, galera, vamos ver e saber que realmente não é assim. A gente tem inúmeros cientistas por aí que já fizeram vários sistemas e provaram que a Amazônia precisa, né, a floresta precisa das árvores, precisa para se equilibrar e para equilibrar o clima do Brasil e também do mundo, né? Então não vem com esse papinho aí do bolsolista e falar assim, mas a Alemanha desmatou todas as suas florestas e agora quer fazer isso. Porque a Alemanha desmatou, você tem que desmatar também e ficar sem água, né? E ficar sem os recursos energéticos, os recursos hídricos, é isso? Então você quer se condenar à morte porque um outro país desmatou? É muita burrice, né? Me desculpa, mas é muita burrice, né? Então isso para mim é um crime. E tem gente sim cogitando processá-lo como um crime à humanidade, porque a Amazônia é um patrimônio da humanidade, sim. Então esse cara está cometendo um crime contra a humanidade quando ele incita esse tipo de coisa, quando ele fala que a chanceler Angela Merkel pode fazer o que quiser com 155 milhões. Eu acho que a ONU tem que se pronunciar, eu acho que o mundo, né, todo está se pronunciando. Em Amsterdã, hoje, tinha um letreiro imenso, né, a gente ama a Amazônia, salve a Amazônia, né? Então, assim, isso é muito importante, está acontecendo. E o cara é tão idiota que ele coloca um vídeo, né? Esse é o chefe de Estado brasileiro. Coloca um vídeo, né? De uma caça-baleia, das caças-baleias, e ele diz que esse vídeo é da Noruega, quando na verdade é da Dinamarca, né? Então ele quer criticar a Noruega, mas coloca um vídeo da Dinamarca. O cara não tem sequer assessor, né, para dizer o que ele está fazendo. Ele é o fake em pessoa, né? O fake em pessoa, o capetão em pessoa que está tocando fogo no Brasil. E ninguém faz nada, né? E ele trata o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras como cachorros. Cita que um general é o pitbull, que o outro quase adestrado, e ninguém faz nada e está todo mundo deixando. Enquanto isso, toda a gente está sendo vendida, as privatizações estão acontecendo, né? E é muito triste. É muito triste quando esse mesmo cara, né, esse mesmo capetão aí que está gerindo o Brasil, que ele nomeia o filho dele como embaixador dos Estados Unidos e depois, quando vê, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Senado emitiu uma nota técnica dizendo que
Nepotismo, sim, o presidente, né, nomear o filho para uma embaixada. E aí ele ficou, né, todo indignadozinho e falou assim, olha, não vou colocar o meu filho, não vou colocar o meu filhinho querido numa saia justa. O que eu vou fazer? Se for o caso, eu nomeio quem é outra pessoa, qualquer um. Então, na entrevista, ele falou assim, olha, aquele cara ali de roupa laranja, muito provavelmente se referindo a um gari, né? Na verdade, eu acho que ele quis desmerecer o gari, que é uma profissão maravilhosa, né, que sustenta, né, o ambiente que a gente vive, que limpa as nossas ruas, que cuida da limpeza, da beleza da cidade, né? Então ele falou assim, se eu quiser eu nomeio aquele cara ali, porque eu que faço isso, né? Então realmente é isso, ele se acha o déspota, né? Ele se acha um grande ditador e ele força para que a gente tenha essa ruptura aí democrática. Uma democracia que já está muito abalada, mas que ainda existe, mas que a gente ainda tem a possibilidade de recuperar as instituições, de recuperar a credibilidade do judiciário brasileiro, né, que parece que está vendido, corrompido, acovardado. Mas a gente precisa lutar. O povo precisa entender isso, o povo precisa se manifestar. Eu fico muito triste quando eu vejo manifestação, né, na porta da ONU, quando eu vejo manifestação em outros países e o povo brasileiro, que é quem sente na carne, né, quem está pagando o pato, não se manifestar nas ruas. É impossível. A gente tem que se manifestar nas ruas. A gente tem que chamar mobilizações contra essas atrocidades que estão acontecendo, né? São coisas terríveis que estão acontecendo e a gente está fazendo como se não tivesse acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava voltando do trabalho e tinha um senhor que fez uma faixa imensa, Olava-te, uma faixa imensa, falando, olha, eu sou um pai de família, estou desesperado, não tenho mais como alimentar meus filhos. Por favor, eu preciso do emprego. Eu trabalho servente pedreiro, tá? Eu trabalho na limpeza geral, mas ele pediu um trabalho naquela faixa ali, que ele colocou num sol louco, tá? Pedindo emprego. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, há quanto tempo a gente não tinha visto isso, né? Não tinha visto porque os governos Lula e Dilma implementaram uma política, né, habitacional, uma política de renda, que esse país vive em construção. Para você encontrar um pedreiro, um servente pedreiro, você precisava ficar na fila, vocês lembram disso? Por quê? Porque as indústrias brasileiras, né, de construção civil estavam a mil. Então, o Brasil tinha emprego, estava pleno emprego. E agora, com o aval, né, com a ação do ex-juiz de Curitiba, que destruiu com as grandes empresas construtoras desse país, a população está desempregada, sem dinheiro, sem o que comer. Nós estamos realmente aonde nós estamos, à beira da fome, né? À beira do desespero. Né? Desespero que a gente vai começar a ver. A Célia Gonçalves falando aqui, boa noite. Eu estou triste por causa da Amazônia queimando. Pois é. Vocês se lembram quando a Catedral de Notre Dame em Paris pegou fogo? Que as redes sociais, as pessoas choravam, as pessoas iam para a rua, as pessoas doaram dinheiro para a reconstrução de Notre Dame. Eu não digo que está errado, não. É uma grande obra de arte, é um marco, né, na civilização Notre Dame, mas a Amazônia significa a vida do povo, significa a vida da floresta, significa a vida dos indígenas, a vida dos camponeses que ali vivem, né? Significa a vida dos rios, porque sem as árvores não tem rio, não tem água, não tem vida. Então a gente precisa se indignar, sim. A gente precisa mostrar o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que lá na rede golpista ela não mostra nada. Que a mídia golpista não mostra absolutamente nada. O que ela fez foi dizer que o Lula disse também, assim como o Bolsonaro, que o Brasil tem soberania e sabe o que faz com a Amazônia. Foram contextos diferentes. Foi o Lula que criou o Fundo da Amazônia e que fez o quê? Quando ele se referia à soberania, ele estava querendo dizer o quê? Que nós sabemos conservar, nós vamos conservar a Amazônia,
tá? E foi a época onde teve menos desmatamento, foi no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Não avançamos como queria, mas foi quando teve menos desmatamento e teve mais investimento, né, em políticas para conservar a floresta, para preservar a floresta, né? E para explorar de uma forma humana, né? De uma forma mais amena. Então, foi o Lula que criou esse fundo, foi o Lula que fez com que as nações, que foi atrás e que fez com que as ações depositassem recursos nesse fundo, uma vez que elas é quem mais destrói por conta, né, do dióxido de carbono, né, de toda essa questão da poluição, né, ambiental. Então, elas teriam uma recompensa por isso e investiriam para que a gente fizesse a proteção da floresta, né? Valdir está assistindo aí, um abraço para todo mundo, boa noite. A Vasti está falando aqui, o maior crime estão cometendo com a Amazonas. Sim, estão cometendo com a Amazonas, estão cometendo com o presidente Lula, estão cometendo com o povo. Esse governo está cometendo um crime contra a humanidade, contra a civilização. É simplesmente isso que está acontecendo, né? Então, assim, é um cara... Você ouviu na Rede Golpe ontem? Pois é um cara que não tem o menor pudor, né? Que eu não vou chamar ele de louco, né? Eu vou chamar ele de realmente, assim, de monstro, né? De uma coisa assustadora que chegou aqui e começou a destruir, a devastar tudo, gente. Então, assim, o cara, ele se mete na eleição da Argentina, que é um dos nossos maiores importadores. Então ele chegou a chamar os argentinos de bandidos, né? Ele chegou a ofender quem vai ser o futuro presidente da Argentina. Então, se a Argentina corta a importação do Brasil, o que vai acontecer? Mais desemprego, vai aumentar a recessão. Então o cara cria problema com o mundo inteiro. Não só internamente, né? É um cara que sai por aí, né? O chefe de Estado brasileiro falando palavrão, xingando o repórter, xingando jornalista, né? Xingando mulheres. Até quando, gente, a gente vai suportar isso? Não dá. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu queria dizer que é estarrecedor. Hoje a gente teve aquele episódio ainda, né, no Rio, quem é do Rio aí sabe, que foi uma coisa lastimável, ter o sequestro de um ônibus, né? As pessoas ali assustadas ali dentro, mas o sequestrador também, o que fizeram com o sequestrador também é assustador, né? Porque pelo que eu vi, parece que ele estava se entregando e ele foi simplesmente morto, né? Por o que se chama um atirador, que agora a mídia chama de sniper, porque tudo tem que ser americano. E assim, o mais terrível, que o atirador comemora a morte de uma pessoa e que o governador do Rio comemora, assim, a morte de alguém, onde ele devia estar lamentando o ocorrido, está lamentando um sequestro, está lamentando a morte de uma pessoa, né? Não estou justificando, não acho que a pessoa que sequestrou tem razão, de forma alguma, mas eu acho que é uma força excessiva por uma pessoa que estava se entregando, um indivíduo apenas. Quando você tem tantos policiais, ele poderia ter sido ferido na perna, né? Um ferimento que não fosse mortal, até para a gente entender por que é que ele fez isso, até para a gente entender se isso está relacionado com outras questões, né, muito mais graves. Então, assim, é lamentável a gente ver autoridades hoje nesse país comemorando a morte. Parece que realmente a gente está vivendo uma guerra de ódio. E eu acho que a gente tem que se juntar e mudar isso daí. A gente tem que fazer que nem lá no Rei Leão mesmo, onde o Simba toma consciência, né, onde a Nala vai atrás dele e ele toma consciência e volta, né, e fala assim, olha, não, eu vou recuperar isso daqui e eu vou tornar isso daqui um país civilizado, né, um país de amor, um país de acolhimento, que é o que o povo brasileiro é, um povo de acolhimento, não é esse povo que esse bandido está querendo transformar o povo brasileiro. Nós somos um povo de ternura, sim, né? E a gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar
pelas políticas públicas, a gente tem que lutar pela liberdade do presidente Lula, né, que hoje está completando os seus 500 dias de prisão, os seus 500 dias de sequestro, porque eu não tenho dúvida, gente, só Lula mesmo, só o Lula para retomar com o processo civilizatório aqui no Brasil, para retomar com a humanidade, para retomar com as políticas públicas, para retomar com o emprego, para retomar a economia. Então, assim, se a gente quer tudo isso, a gente tem que brigar pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. O Daí José está aqui presente também. É isso aí, obrigada porque quem acompanhou, eu sei que hoje é um dia difícil, né? É um dia triste pra gente, muito triste, eu acho. Mas que a gente tem que caminhar. Por exemplo, queria dizer para vocês, contar um caso, né? Aqui no DF, aqui em Brasília, a gente tem um governador, parece que é muito alinhado ao Bozo. O que ele está fazendo? Ele simplesmente quer militarizar todas as escolas públicas do Distrito Federal. O que significa isso? Significa que todas as crianças vão bater continência, não vão poder ter dreads no cabelo, não vão poder ter o cabelo pintado, a menina não vai poder passar um batom, usar um brinco maior, sabe? É bem por aí. Tolher, né, todas as individualidades, tolher as liberdades. Eu não sou contra as escolas militares, mas a gente tem escolas militares que as pessoas escolhem ir para elas. Uma, duas, mas a gente não pode militarizar a educação, porque quem cuida da educação são os professores, são educadores. O espaço educacional tem que ser um espaço de liberdade, de acolhimento, de reflexão, né? Liberdade para quê? Liberdade de expressar ideias, de expressar pensamentos. Porque se a pessoa não tem esse espaço, né, ela é uma pessoa o quê? Ela é uma pessoa presa, né? Ela é uma pessoa que não vai desenvolver plenamente a sua criatividade, o seu ser, a sua liberdade, nem exercer a sua liberdade plena. Então, assim, aqui a gente está vivendo também vários retrocessos aqui em Brasília, mas a gente vai lutar, a gente vai conseguir. Em breve, até o mês que vem, eu acho que a gente vai ter Lula livre, sim. E vamos para a rua, vamos brigar, vamos lutar, né? Vamos lutar porque o nosso Lulinha é o nosso Simba que vai voltar pelo país dele, pelo povo dele, que ele tanto ama e que não nega em dizer, que não nega em sentir. Então é Lula livre para todo mundo e vamos lutar pela Amazônia, tá? Vamos ser solidários, né, ao povo de Roraima, vamos ser solidários aos povos da floresta, tá? E ser solidários com ele é lutar pela nossa sobrevivência, também pela sobrevivência dos rios, para que a gente tenha água chegando na nossa casa, para que a gente não tenha que passar pelas secas que a gente viveu, que São Paulo viveu há pouco tempo, né? Brasília também, né? Viveu também uma grande seca. Então, assim, você desmatar a floresta é você formar um grande deserto, é você acabar com a nossa vida, com a vida da sociedade brasileira. Então, assim, quero terminar mostrando para vocês, assim, que o nosso Simba, o Lulinha, tá vindo aí, assim, para dizer, uau! Nós estamos de volta, é o povo brasileiro, o povo é que tem que estar no poder, é o povo no poder, todo poder ao povo e Lula livre. Valeu quem assistiu, quem compartilhou, quem curtiu. A gente está junto porque a gente é uma grande família que luta pela humanidade, que luta por justiça social, que luta por ternura, que luta por fraternidade, solidariedade e por Lula livre.